Vamos começar? Vamos? O cachorrinho começou a latir, mas agora vai começar. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que nos segue aqui no A Vida Continua. Bem-vindos, bem-vindos. Muito obrigado pela presença. 15 de janeiro. 15 de janeiro, hoje comemora-se o lançamento do Livro dos Médiuns de Allan Kardec, 165 anos. Segunda obra da codificação. É isso mesmo, 15 de janeiro. Allan Kardec colocava à disposição dos leitores, na livraria Danty, aquela que seria a segunda obra do Pentateuco de Allan Kardec, né? O Livro dos Médiuns. Ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos e agora o Livro dos Médiuns. Entre eles, ele tinha lançado também uma brochura chamada O que é o Espiritismo. Uma forma rápida, assim, uma forma mais objetiva de mostrar as principais ideias, os principais postulados espíritas. Não é? Se não me engano, é nesse livro que ele simula 3 diálogos, com um religioso, com um cético e com um materialista. Ele faz um contraponto. Allan Kardec, meus senhores, é bom lembrar, ele está aí ainda no Netflix, hein? No filme Allan Kardec, a história por trás do nome de Wagner de Assis. Esse filme já tem uns 6 anos, mas está lá nas redes. Não está mais em inglês e espanhol, como eu tinha visto, agora só em português. Vale a pena ver, porque o diretor, roteirista, Wagner de Assis, conseguiu transmitir para nós aquele momento da França, naquele segundo quartel do século XIX, né? Aqueles anos em que a França vinha de um período de revolução, depois império, república, e depois volta um período de império com Napoleão III, sobrinho do Napoleão I. E sob Napoleão III, havia certa liberdade de culto das religiões, mas o catolicismo ainda era uma religião absoluta, que oprimia as demais. França muito católica, o clero muito forte, né? Está lá a igreja de Notre Dame badalando lá, bem bom, você sabe. E todo aquele histórico da Idade Média estava ali. Todo aquele peso da história francesa ali estava ali naquele povo, muito sofrido, é verdade, mas que estava encontrando um caminho da razão, mas que também não estava muito bem assentado com as coisas da religião. Era o período do positivismo, uma afirmação das ciências em detrimento do misticismo. O misticismo aí tomado como as crendices, né? Allan Kardec, nesse período, traz ao mundo uma obra revolucionária, o Livro dos Espíritos. Mas agora, com o Livro dos Médiuns, ele estava entregando aos espíritas um manual, uma espécie de um guia, para que eles utilizassem nas suas reuniões mediúnicas. Porque espiritismo não é só teoria, é teoria e prática. E qual é a prática espírita? A prática espírita é relacionar-se com os espíritos. Você diz, ninguém falou com os mortos, ninguém veio contar como é que é lá. Mentira.
Vem e vem todo dia. E conta todo dia como é que é. Nós estamos em contato com o mundo extrafísico. Para isso, há pessoas com uma sensibilidade tal, que é o médium. O médium ele é uma espécie de telefone, através do qual o outro de lá fala com o de cá. Né? E olha o que eu trouxe hoje. Uns pontos interessantes que o espírita que já pratica e trabalha na casa espírita vai achar muito mais interessante, que é coisa da vivência do centro espírita. Olha aqui nesse slide que eu trouxe. Dá para ler aí? Eu fiquei no cantinho, justamente para que você possa ler melhor. Esse manual prático aí, o exercício da mediunidade, é o livro dos médiuns. Não é tão lido quanto deveria ser. Mas há muitos bons espíritos que estudam esse livro, fazem resumos para nós, fazem livros de comentários sobre e nos entregam a coisa mais mastigada, né? Eu mesmo tenho um aqui que é uma espécie de um apanhado do livro dos médiuns. Mas o livro dos médiuns você pode ler, não é tão grande, não. E é agradável de ler, como não é? Agora, ele é de estudo também. Então, já falei um pouquinho de Kardec agora. As reuniões mediúnicas sérias, elas atraem espíritos sérios. As reuniões frívolas só podem atrair espíritos brincalhões. Então, quem gosta de fazer reuniãozinha em casa com o copo, divertir-se porque há alguém ali com mediunidade na mesa, não. Perguntar resultados do futebol, tentar números da loteria, quer dizer, utilizar-se dos espíritos para satisfazer suas curiosidades, terra a terra, pode ter certeza que vai quebrar. Tá? Os espíritos não se prestam a isso. Os espíritos sérios, nobres, não se prestam a isso. E se afastam daqueles médiuns que estão em busca de frivolidades. Eu vou falar um pouquinho das nossas reuniões na nossa casa espírita e alguns fatos curiosos que têm ocorrido lá. Vou falar um pouquinho também da revista Espírita, que funcionou como um verdadeiro laboratório para Allan Kardec. Tá bom? Agora sim, eu estou colocando aí para vocês o banner, né, do filme Kardec, a história por trás do filme. Tá no Netflix ainda. Vale a pena ver. Eu agora vou fazer aqui. Allan Kardec, um pouquinho dele. Vocês sabem que ele nasceu em Lyon, né? Curioso. Em Lyon, exerceu durante a vida de Allan Kardec uma resistência à doutrina espírita. Teve também um grande público de espíritas que apoiava e estudava o espiritismo, mas tinha também um núcleo da igreja lá muito ríspido e duro, um bispo muito duro. Bem, ele foi estudar na Suíça, pequenininho, você tem uma ideia, com 16 anos, ele já estava saindo, deixando lá a escola de Yverdon, do Instituto Pestalozzi, né? Instituto Pestalozzi, na cidade de Suíça de Yverdon, onde ele estudou com Johann Baptiste Pestalozzi, um grande educador que estava publicando obras também e já era bastante consagrado no seu método de ensinar a ensinar. Foi dali que Allan Kardec veio, muito bem preparado, e foi divulgar
obras já dentro desse regime aí para a educação baseado no modelo Pestalozzi. Ensinar matemática do jeito do Pestalozzi, ensinar gramática, dar ao aluno uma autonomia para pensar, né? Kardec, ele logo em 1857, quando ele publica o primeiro livro, ele já se instala ali numa sede que ficou pouco tempo, ali mesmo naquela galeria d'Orléans, né? No Palais Royal. Ali eles ocuparam 2 endereços no mesmo ano. Depois ele foi trabalhar e é onde ele ficou mais tempo, que foi na Passagem Santana 59. Lá ele conseguiu formar ali um apartamento para viver com a sua esposa e trabalhar as reuniões, fazer as reuniões de conselho, escrever a revista, tudo ali. Naquela galeriazinha, Passagem de Santana, num apartamento no primeiro pavimento. Que dava a janela pronada, concreto para todo lado. Então, seguindo em frente. Muito bem, eu faço uma pausa para dizer que domingo agora eu vou estar lá na Casa de Vandir. De Jaguariúna, fazendo uma palestrinha e cantando, tocando um pouco de teclado lá para os nossos amigos e falando sobre espiritismo. Claro, lá nós vamos falar também sobre o livro dos médiuns, mas também vamos falar sobre o Evangelho, porque todo domingo naquela casa é feito um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Coube a mim, por uma deferência lá dos amigos da casa, abrir as atividades do ano e a mim coube fazer o seguinte, já que vamos estudar o livro do Evangelho o ano inteiro, capítulo por capítulo, a cada domingo, eu chamei para mim a tarefa de falar sobre a obra como um todo, como é que ela veio a público, porque Allan Kardec incluiu esse livro na codificação, como é que ele veio a público. Há todo um histórico em torno disso. É o que eu vou falar domingo lá para os nossos amigos e vamos cantar também. Estou aprendendo. Então, vamos em frente, meus amigos. Vamos falar mais um pouquinho sobre a obra de Allan Kardec, que está fazendo 165 anos. Então, o livro de Allan Kardec, o livro dos médiuns, ele provocou a ira da igreja, que a igreja estava vendo muitos espíritas surgindo, alguns se convertendo mesmo ao espiritismo. Quem era ateu passou a ter uma fé. Quem estava com ideia até de se jogar lá no Sena, mudou. Vai falar, a vida continua. Esse homem está mostrando para nós que a imortalidade é uma coisa científica. Nós não morremos, nós estamos na Terra com um objetivo.
E quando veio o livro dos médiuns, se juntou já ao livro dos espíritos, a brochura lá do que é o espiritismo, a revista, a correspondência fervendo lá, Allan Kardec, um nome já conhecido na França, o bispo da Espanha cometeu um ato de intolerância religiosa. Allan Kardec estava mandando para o senhor La Chatre, na Espanha, porque La Chatre tinha sido exilado para a Espanha, olha só. E estava trabalhando lá, era francês, mas estava na Espanha. Ele tinha mandado para o senhor La Chatre cerca de 300 livros, tudo empacotadinho. Tinha o livro dos espíritos, tinha o livro dos médiuns, tinha o que é o espiritismo, algumas revistas espíritas e também algumas obras espiritualistas. Inclusive aquela que escreveu Diana Dark por ela mesma, né? Era um livro de uma médium que já estava começando também a trabalhar com Allan Kardec. Os livros chegaram na alfândega e foram barrados. Não podia, tinha recolhido os impostos, as taxas, mas a mando da igreja, a alfândega barrou aqueles livros. Isso é um gesto de arbitrariedade, autoridade, não é? E numa cerimônia em frente à igreja de Barcelona, naquele grande pátio que a gente chama de átrio, onde ocorriam ali as cerimônias desde a Idade Média, sacrifício dos médiuns, que eram queimados na fogueira. Ali foram jogados os livros numa grande fogueira. Eu li até um autor que conta mais ou menos como foi essa cerimônia. Tinha um escrevente para fazer uma ata, e o bispo chegou lá, falou algumas palavras e jogou a tocha lá e começou a queimar. O povo que estava por perto ficou indignado. A Espanha daquele tempo já era intolerante. Hoje ainda é, mas houve uma parte da Espanha que falou, mas isso é um ato de covardia. Eu não li o livro agora, eu quero ler. E foi esse o efeito do Auto de Fé de Barcelona. O efeito foi esse, um efeito contrário e positivo. Os espíritos até acalmaram Allan Kardec. Olha, isso se transformou numa boa propaganda para a tua obra, para a tua doutrina. Isso foi o ano de 1861. Mas Allan Kardec entra em 1862, ele vai viajar, ele percorre o interior da França, e ele chega, inclusive, a visitar Lyon, Marsella, ele foi até ao norte, chegou a conhecer também Lille, onde o espiritismo tinha uma sementinha, ele foi até na Bélgica. E depois dessa viagem, que naturalmente é parte de carruagem, parte com locomotiva, não é uma viagem fácil, ele retorna, e numa sessão lá na Sociedade Parisiense, eis que se apresenta de forma espontânea o bispo de Barcelona, que havia desencarnado naquele ano, se apresentou lá e dizendo, eu queimei os livros, agora os livros é que me queimam. Ou melhor, tentei queimar as ideias e agora as ideias me queimam. Aceite meu pedido de perdão, eu que já não sou mais um bispo. Fui bispo, hoje sou apenas um penitente. Allan Kardec o perdoa. E dá um perdão sincero. É curioso isso, né? E o bispo ainda diz, a gente sabe que as preces do perseguido em favor do seu perseguidor são muito bem-vindas, muito agradáveis a Deus. 63 é o slide que eu estou mostrando. Allan Kardec tinha visitado a Suíça, mas para descansar. Ele foi lá na região dos Alpes, ali ele tinha estudado lá em
em Verdun, ele foi a Lausanne, Berna, Genebra. A Suíça é pequenininha, mas ele descansou lá e voltou. Mas ele estava um tanto estressado. Foi para o norte da França, na Normandia, lá perto do Canal da Mancha, aquela região de Saint-Adresse, e onde também os pintores impressionistas gostam de ir pintar. Parece que Monet ficava num desses chalés pintando as marinhas dele, as flores e tal. Allan Kardec ficou num chalé, numa cabana dessa, descansando, e começou a escrever o livro, o Evangelho. Isso ninguém sabia, era um segredo. Mas a sua esposa, Amélie, que está aqui, ó, Amélie Gabrielle Boudet, escrevia muito para ele, falou: e aí, está trabalhando? Ele falou: estou trabalhando numa obra nova, assim, assim, mas não comente com ninguém. Ela fala: bobo, os espíritos já disseram na reunião que você está trabalhando numa obra e está indo muito bem. E que essa obra já nos permite ver o esboço do edifício desse monolito que é o Espiritismo. Não é? À medida que você já vai vendo uma terceira obra chegando e como o corpo da doutrina foi crescendo. E é isso. Allan Kardec volta desse repouso aí, dessas férias, e no ano seguinte ele publica o Evangelho. Vamos cantar? Vamos. Meu amor, vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti, e eu me coloco em tuas mãos para sentir toda a beleza que sonhei. Nós somos rainha e rei. Vamos, depois a gente canta mais, né? Vamos aqui, tem mais alguma coisinha que quero falar. Os médiuns. Nós temos Chico como um grande exemplo da mediunidade bem vivida. Vivida santamente, sem se deixar seduzir pelos apelos do mundo, né? É muito fácil um médium cair nas ciladas. Os escolhos da mediunidade são muitos. Um elogio faz o médium: eu sou bom. Aí depois, por que não? Eu não aceito dinheiro, mas você quer me dar um relógio? Né? Ou então você quer me levar de iate para passear? Ou a minha palestra você paga meu avião? E começa a entrar nessas. Divaldo também é um grande exemplo para todos nós de missionário da mediunidade. Recebeu um mandato mediúnico. Em geral, esses médiuns nem constituem família, parece que são até assexuados, porque eles só têm a doutrina espírita para namorar. E a grande, vamos dizer, realização deles, do ponto de vista, até vamos dizer, sexual, está no fato. Suas energias são canalizadas para o trabalho. Eu não sei se vocês me entendem. A mediunidade é uma forma de sublimar também muitas coisas do corpo. Então, todos eles viveram meio solitários, em parte. Mas eles tinham uma grande compensação, que eles estavam sempre
rodeados de boas almas, que vinham e davam a eles um alento, um lenitivo. Chico Xavier teve o Emmanuel com ele. Acontecia uma coisa triste com o Chico estava lá solitário, triste, chorando. Emmanuel chegava perto. E aí, por que chora? Você é meio fraco, hein? Muito duro, né? Meu olho, moça, ainda tem um aí, é um luxo, vamos trabalhar. E o Chico punha lá um lencinho no olho sangrando, um óculos, ele tinha um problema visual, né? Por isso que usava esse óculos escuro, ia para o trabalho, digitava, datilografava os textos, as mensagens, passava limpo, corrigia, mandava para a editora, que era a FEB também fazia correções, às vezes, e depois mandava de volta para ele aprovar. Às vezes faziam correções que, na verdade, eram distorções. Aí ele falava, não, mantém como está. Mas aqui André Luiz está dizendo isso, mantém como está. Está aí. Então, muitas vezes, nós aqui não acreditávamos no que os espíritos estavam escrevendo. Tem mais umas coisinhas aí que eu quero falar da reunião mediúnica lá na Casa Espírita ontem. E com isso eu termino a live. Não é curioso? Então a gente, nas nossas reuniões, desde que sejam feitas com seriedade, desde que nós, médiuns, estejamos empenhados em fazer o melhor, os espíritos não vão nos abandonar. Eles vão nos instruir. E nós precisamos ser dóceis, instrumentos dóceis, e aprender com eles. Essa é a bela mensagem do Livro dos Médiuns. E nesse livro também nós aprendemos que a mediunidade deve ser vivida santamente, tal como Jesus nola exemplificou. Usar a mediunidade para acalmar as dores alheias, curar, quando é possível. O médium de cura. Ele tem um fluido curativo. E ele cura. Ele pode, com a autoridade da palavra, afastar os maus espíritos, afastá-los, doutriná-los. Ele pode ainda, com a mediunidade, ser o intérprete das mensagens mais elevadas que o mundo precisa. Então, ele traz para o mundo instruções do lado de lá. Então, ele colabora com o mundo invisível, ajuda o nosso mundo aqui. O médium, portanto, é alguém de uma importância muito grande. Você fala, mas e os médiums que só recebem espírito sofredor? Aqueles que desencarnam, não sabem onde estão vagando, nem sabem que morreram ainda, procuram uma casa espírita ou são levados até lá pelas equipes de socorro aí do mundo espiritual, chegam na casa espírita, encontram um médium, se identifica com ele, pode falar através do médium, então começa, minha cabeça dói, meu estômago, o que aconteceu comigo, eu me sinto... E ele ainda vive os reflexos, as sensações da sua desencarnação. Às vezes está rebelde, não quer aceitar sua situação, e o médium, de alguma forma, tem que ter muito amor aí, para oferecer para aquele espírito, pelo menos por um tempo, por alguns minutos, condição que ele possa se apresentar e um outro trabalhador da casa, que não está mediunizado, que em geral a gente chama de doutrinador ou dialogador, converse com aquela entidade que está ali. Oi, meu irmão, o que acontece? Podemos te ajudar? O que te aflige? Eu estou me sentindo assim. Vamos orar? Você já orou antes? É assim que funciona. Até que ele fala, eu morri? Você não precisa nem falar que sim, né? Ele vai identificando que ele está num meio diferente. E aí ele chora, ele faz uma catarse. É preciso dar a ele, nesse momento, aquela dose de sustentação, de conforto, consolo. Olha, meu amigo, ninguém morre, isso não é bom? Não é uma boa notícia? Minha família ficou na terra. Não, eles não ficarão abandonados.
Eles também têm assistência dos espíritos bons. Você pode ajudá-los, desde que você esteja bem. Por enquanto, vamos cuidar de você. É assim que funciona. Terminando? Muito bem. Vamos treinar mais, né? Semana que vem a gente volta com mais um A Vida Continua. Aí eu não vou estar no escurinho, não. Eu vou estar bem, bem claro para você ver meu rosto, tá bom? Fiquem com Deus. Até lá, se Deus quiser.